tarde. É um prazer estar aqui, conhecer Cariacica, Instituto Federal, mestrado profissional. Agradecer a toda a instituição, na pessoa do professor Jardel, que foi o interlocutor que manteve contato comigo. E eu vou fazer uma apresentação mais ampla do que específica. Vou buscar problematizar alguns pontos da nossa atividade de pesquisa e de ensino, em particular o hiato, né, o abismo quase, sem exagerar, entre o sucesso da pesquisa e ensino em ensino de física e outras áreas afins, como educação matemática, ensino de química, de uma maneira geral, educação científica e tecnológica. Temos avançado bastante e a questão é a noção do governo atual e o que está acontecendo na educação básica. Essa é a pergunta. Há poucos avanços, sobretudo no ensino médio ou no ensino fundamental 2. Mas há avanços em muitas políticas municipais de educação, da educação básica que eu estou falando. Avanços extraordinários e quase incompreensíveis, por exemplo, no estado do Ceará. Não sei se vocês acompanham essas notícias. Cidades do Piauí que têm resultados em matemática muito média alta de países internacionais. Então há certas assimetrias. Eu não quero ficar jogando tudo por água abaixo. Mas nós temos uma diferença muito grande com essa, digamos, vida profissional relativamente exitosa na pesquisa e uma dificuldade muito grande em verificar impactos e ajustes no ensino-aprendizagem de ciências de matemática. Isso aqui costuma funcionar se eu apertar direitinho. No slide anterior não coube o nome do programa, ficou um monte de pequenos encartes com os logos e eu não consegui, tá aí. Mas essa é uma personagem maravilhosa, todos conhecemos, é argentina, ninguém é perfeito, né? Essa personagem é do Quino e isso aqui é bem recente. Então, aqui tem um escrito que não aparece. A plantinha, a planta, e a conclusão dela é que o mundo está murchando. Não é? Então, já que hoje discutimos educação ambiental, sempre é bom, isso é bem recente, dos quadros de Quino. Essa também é muito boa. A maquete é bonita. A realidade é desastrosa. Então é bom começar por aí. Eu tenho um resumo grande, não vou ler. Ali eu estou falando do PIBID, do Parfor, do OBEDUC. Houve avanços, sobretudo a partir de 2007 e 2008, quando as secretarias do MEC passaram diversas divisões ligadas à educação básica para a CAPES. A CAPES é um órgão, é uma fundação de sucesso do MEC. 65, 66 anos ou mais, e tem gerido, administrado, implantado fomento, bolsas, ultimamente uma decadência enorme de cortes de recursos, né? Mas a história da CAPES é uma história de êxito. Quem já saiu para o exterior, fazendo interlocução em congressos, ou pós-doc, ou sanduíche, em qualquer país do mundo, sabe que nós somos bem recebidos. Ou estou falando algo assim majestoso. Somos bem recebidos porque a pós-graduação brasileira é um êxito, né, estricto sensu. E mais recentemente os mestrados profissionais. Então tem um pouco disso tudo. É claro que eu estou elogiando políticas de governos anteriores, né? O PNLD continuou, o PNLD anterior são dos governos Fernando Henrique, né? Começou em meados dos anos 90 e tem melhorado de lá para cá, pelo menos até 2016. Recentemente está mais nebuloso a gente apreciar e avaliar.
Bem, existem outras entradas, como guia de tecnologias educacionais e um horizonte de perspectiva muito amplo de intervenção saudável, negociada nas escolas com professores. Contingentes pequenos, médios, maiores e até massivos. A gente tem rede hoje em dia para tentar e buscar a interlocução com essas pessoas em escala. Eu estou dando uma passada rápida. As pessoas que são do mestrado profissional não são obrigadas a acompanhar a área de ensino, que é a área maior, que tem mestrado profissional, que tem mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, que agora abriu também, tem pelo menos 3 doutorados profissionais. Virão outros provavelmente nos próximos anos. Bom, a nossa área então cresce bastante. Nós temos aprovado um INCT desde maio de 2016, né? Uma avaliação feita no exterior, né? E foi mais calcado em ações associadas com as tecnologias digitais e redes. Acontece que nós fomos aprovados em, não vou falar ordinal porque é chato em português, né? Número 127, 127º, né? E o board e as poucas verbas cortaram para 100 projetos dos primeiros. Nós ficamos fora. Isso teria nos ajudado muito, estaríamos numa outra situação hoje, muito provavelmente. Era um orçamento realmente proporcional às nossas demandas, né? Bom, sem implantar até hoje, né? E sempre há negociações entre FAPs e alguma coisa, mas não tem resultado. Mas a boa notícia é que entre mais de 250 propostas, nós ficamos em 127, com avaliação internacional, ou seja, ela foi bem aceita. Vamos ver se a gente consegue, com o tempo, alguma coisa. Vocês podem ver documentos da área, quem tem interesse, tá? Da última avaliação. Eu vou deixar tudo isso indicado, eu vou deixar esse material que o professor Jardel pode colocar na página, se quiser, enfim, né? E tem os dados da quadrienal, do primeiro resultado, depois há correções devido aos recursos. E 2018, com os APCNs, são cursos novos, né? Avaliação de cursos, de propostas de cursos novos, então apareceram mais MPs, mais MAs e doutorados aprovados. E aqui apareceram 3 doutorados profissionais já, não é? Mais recentemente. Bom, onde estamos? Estamos falando de uma PG Ensino e um MP com mestrado nacional, NP ou PN, em ensino de física. Isso é ancorado na SBF, que tem ligação com a CAPES, por meio da Diretoria de Educação à Distância, a UAB. Ela não fica, por conta de uma negociação feita na época, ela não fica com a divisão de avaliação da CAPES. Tá? O que a gente quer? Interagir mais com todas as PGs, esse mestrado e todos os demais do Nacional, dos institutos federais, além aqui do Espírito Santo, as instituições de ensino superior estaduais e fundacionais. E parcerias internacionais sempre são desejáveis. Sem essa de ficar querendo trazer só gente para cá, sem nenhum de nós ir para lá. Isso é colonialismo intelectual e científico. Nós temos tanto direito de ir também, por isso que o INCT poderia servir mais a essa mão dupla, não é? O que mais? É claro que nós precisamos nos empoderar com as tecnologias digitais, sem ser especialistas, e o que nós precisamos e continuamos a manter o foco são as licenciaturas da área, em particular, no caso, a licenciatura em Física, os professores em exercício de educação básica e educação profissional e tecnológica, que é muito forte e representativa, embora com uma amostra que poderia crescer muito mais, mas não está crescendo no momento. Claro que não exclui outras
frentes que avançam, mas são problemáticas. O EJA tira alunos no ensino médio e até do ensino fundamental 2. Às vezes o aluno sai um pouquinho da idade e fica no EJA. Tem evasões, o ensino médio não cresce. O EJA já tem quase 5 milhões de matrículas. O ensino médio fica entre 8 e 9 milhões. É uma coisa estranha. Mas nós ficamos com uma dificuldade muito grande. Nós baixamos muito e carregamos pouco. Carregamos o quê? As nossas produções. Então, os produtos dos mestrados profissionais, eles são carregados para os pares. Né? Todo programa é obrigado a manter na sua página a divulgação de suas dissertações, no caso desta e essa. Mas se tiver doutorado, também teses. Agora, um professor que está fazendo mestrado profissional, que além de estar fazendo mestrado profissional, está lecionando aquelas trocentas aulas por semana, pode ler tese e dissertação? Né? Tem ranço, é complicado. Vai ler introdução, as considerações finais, alguma coisa da empiria, alguma coisa de bibliografia. Eu não estou criticando, eu estou buscando algo de realidade. Por que nós não carregamos as nossas apresentações das dissertações e teses? Não é estranho? Os nossos PowerPoints. O professor pode olhar aquilo e ele se interessar por algum ponto. Né? A Evelyn fez hoje uma apresentação muito sucinta e bem feita do trabalho dela, que é muito mais amplo e com um número de páginas muitíssimo mais numeroso. Né? Então, existem maneiras também de nós flexibilizarmos a possibilidade de divulgação e de alcançar mais leitores. Agora, do ponto de vista epistemológico, da plataforma teórico-metodológica, o que eu vou fazer de uma maneira sumária, espero não ser injusto, né? É que, começando aqui do fim, eu vou ter muita papa na língua. Poucas pessoas começaram no início dos anos 70, muitos aqui não tinham nem nascido. Né? Então, uma discussão no Instituto de Física da USP, foi lá. Eu estava lá, e outras poucas pessoas estávamos lá. Então, Menezes é uma pessoa conhecida, quem não conhece, ele passou anos escrevendo para a revista Nova Escola, textos para professores, se comunicando pela revista, cerca de 1 milhão de professores por vez. O Menezes trabalha em escala, né? Ele vai muito por esses caminhos, apesar de ser um impresso, mas tem também online. Né? O Menezes, então, ele orientava a mim, a Demetrio e mais uns colegas lá, mais próximos, não eram orientando diretos. A ideia era, por que não trabalhar certas concepções freirianas como essa, né? E sobretudo diálogo e problematização no ensino, aprendizagem de física e também de ciências, vez ou outras pensávamos. Então, a ligação feita entre a concepção freiriana e o ensino de ciências é nossa. Foi feita no IFUSC, começou por aí. E começou relativamente bem. O mestrado do Demetrio, Paulo Freire esteve na banca. O meu mestrado, o Gadotti, esteve na banca. Então a gente procurou manter os canais desde aquela época. E a nossa, digamos, ilustração mais sintética possível do que se vem fazendo desde então, principalmente a partir dos anos 80, já com os mestrados, né? É trabalhar uma temática que é geradora de algum conhecimento que deve ser problematizado com os sujeitos educandos, né? Ou pode ser uma situação. Uma situação pode ser o pó preto daquilo, né? É algo muito candente, e aquele ano de 2019, com calor excessivo, algo assim, uma certa anomalia. Então, o que a Evelyn fez muito bem, nós discutimos hoje de manhã, que essa é uma situação significativa que se configura num tema gerador, por vezes até emergencial, não é?
O aluno tem acepções sobre esse assunto, o professor tem também, tem a obrigação de ter mais formação, e o conhecimento está em jogo. O conhecimento científico e tecnológico é um marco da humanidade, é uma conquista. Não é mais bonito, nem mais importante, nem mais isso, nem mais aquilo do que outros. Mas é o mais poderoso. Pense nisso. Por quê? Porque o jogo de interesses, né, o capital, né, o Estado, os gestores querem de alguma forma que seus povos, suas nações, seus grupos, seus poderosos e também, né, tomar a sua gente mais sofrida e mais oprimida tem direito a acessar a esse conhecimento. Mas nem todos os governos fazem isso. Mas o poder está lá, lançado. Então, o que nós queremos é democratizar esses conhecimentos. Então, formação docente, inicial e continuada, é essencial. E nós não trabalhamos muito com aprendizagem, porque na nossa concepção não se pode fazer tudo também, né? E aprendizagem é um fenômeno muito mais complexo do que trabalhar com um grupo de professores já adultos, que fazem abstração e tudo mais. É claro que nós temos colegas e jovens agora procurando e conseguindo fazer projetos com indicadores de aprendizagem fortes, como é o da Evelyn, que fez nesse estado, numa escola de educação básica, ensino médio aqui em Serra. Vocês vão ter acesso à dissertação dela, está aí, está disponível para conversar. O que nós fazemos? Nós então trabalhamos determinadas conceituações. Aqui estão os mais conhecidos, momentos pedagógicos e conceitos unificadores, que são os mais originais, que Demetrio e eu trabalhamos em projetos de formação de professores no exterior também, na Guiné-Bissau, país recém-libertado da colonização portuguesa, enfim, nos anos 80, no começo, e cunhamos essas expressões. Depois, daqui, a professora Marta Pernambuco também elaborou uma categoria chamada questão geradora. Às vezes, o ensino com certas, né, demandas internas e de programas, propostas curriculares, sugere trabalhar determinadas questões que são relevantes e elas podem gerar busca e apreensão de conhecimento. E um orientando que trabalhou comigo, Fábio Bastos, que é professor titular hoje da Universidade Federal de Santa Maria, também entrando para o lado da educação tecnológica, ele trabalhou a categoria equipamentos geradores de conhecimento. O que é isso? Isso é uma tela? Por que aparece esse cinema aí? O que é isso? Isso é um computador? O que consiste? Enfim, são geradores também de conhecimento, desde uma ferramenta primária, não é? Da pré-história até os computadores. Então, deste lado, então, mais do ensino, redução temática é freiriano. Paulo Freire diz que redução temática são os materiais de ensino. Sendo materiais de ensino, isso vai gerar possibilidades para textos e procedimentos didáticos pedagógicos que podem ter também e devem ter laboratório de bancada, demonstração, hoje em dia simulações, enfim. Então é essa a lógica com a qual trabalhamos. Bom, eu não vou ler tudo, vocês podem ler lá um pouquinho, tá bom? Mesmo em silêncio. Terceiro slide é que nós não podemos abrir mão da disciplinaridade. Historicamente, ciência começou assim. O olhar para a natureza de Tales de Mileto é muito mais da física. De Pitágoras é muito mais da matemática. Estou falando do conhecimento ocidental, sem desprezar o oriental, né? E a partir do século XVII, principalmente, a física se torna uma ciência cada vez mais madura, com os recursos mais avançados de matemática. Eu estou querendo dizer aqui
que não é possível fazer algo interdisciplinar sem ter os aportes disciplinares, com formações específicas. Aqui é que ciência tem retificações e avanços constantes, ou erros, segundo o Bachelard. Ciência é vencer os erros. Aqui sem comentários, né? Se a gente ficar falando muito em controvérsia, tem alguém aí que acredita em terra plana? Tem todo o direito, mas está equivocado, porque há evidências seculares, milenares, até desde Aristóteles, que a terra não é plana, não é? Então a gente tem que ter paciência, mas também não vamos ficar dando a pelota para que eles vão dizer, mas se é tão controverso assim, então qualquer teoria vale, não é? Mas nós precisamos trabalhar as retificações. E, eu já falei, né? É uma contribuição universal marcante, também cultural. Eu me debato demais nisso. Acho que não tanto com o Ideu Moreira, que é físico, atual presidente da SBPC, ele fala isso. A ciência tem contribuição marcante universal para toda a humanidade. E nós não conseguimos falar isso com os alunos. Precisamos traduzir, né? Então, de uns tempos para cá, não se fala mais muito mais em ciência e tecnologia, se fala em tecnociência, pelo menos na acepção da escola francesa. Principalmente, depois, digamos, a saída dos mainframes para alguma rede inicial, e depois para a Web 1, estamos já quase na Web 5, né? Água. Quem é físico aí sabe por que gato sempre cabe em pé? Os gatos sempre cabem em pé. E isso, de uma certa forma, colide com a conservação do momento angular. É impressionante. Essa questão não está resolvida, ou seja, nós não sabemos tudo. Nós não sabemos por que os gatos caem em pé, e eles caem sempre em pé. E nós não sabemos por que os cachorros, antes de se deitar, já viram? Quem tem cachorro, acho que são só os machos, não sei, rodopiam pelo menos 3 vezes em torno de um canto, né? um pano velho, uma grama. Por que será? A ciência não responde. Não adianta dizer que é porque não, ele é macho, ele quer delimitar o território. Alguém fala, olha, mas é da estrutura desde os ancestrais dele, que ele não tinha contato com o humano, então ele precisava de alguma forma estabelecer, né, um campo mais tranquilo, ou para ver se tem cheiro de outro. Quando aparece 3, 4, 5 explicações, é porque nenhuma delas confere, né? Que aí também já não é tão científico. Então não é para gozação. Determinadas evidências que nós vimos no dia a dia não tem explicação. Bom, e as baterias dos carros? Que barbaridade, que coisa monstruosa, cheia de ácido. Isso é a solução? E por que as indústrias não largam, não é? O osso? Não largam, porque o lucro é imenso, e a poluição também, e o risco também. Agora já tem um híbrido ou outro, mas a mudança é muito difícil. E o efeito antena? Não é só pegar o Wi-Fi e outras coisas, as mais avançadas, mas o efeito antena tradicional até hoje não foi resolvido. Por vezes dá uma boa antena, por vezes dá um bom ruído. Então há limitações. De novo, não é dar a arma para os outros que fazem. Está vendo? Está tudo limitado, então por que a nossa também não é? Não é? Então as prioridades
que eu penso que vale a pena insistir, não numa perspectiva de ensino muito, como direi, muito vertical, muito professoral, querendo ensinar tudo, não é? Mesmo o bom ensino tradicional ou mais moderno não garante aprendizagem. Os professores são sempre, em grande maioria, bem intencionados. Então, não existe mais iluminismo nem esclarecimento, aquele sonho do século XIX, início do século XX. Não é? Mas depois, com as questões da entropia, da termodinâmica, do início da física quântica, a humanidade passou por um período de desânimo. Não é? Então há sociólogos e outros tantos pensadores que sugerem que parte do crescimento do nazismo e fascismo daquelas décadas se deve a essa desilusão, porque a ciência e a tecnologia não corrigiam todos os nossos problemas, principalmente os problemas de saúde. Quem já leu a Dialética do Esclarecimento, de Durkheim, né, de Adorno, livros difíceis da escola crítica, enfim. Então, a gente tem que estabelecer determinadas prioridades e que existem alcances e alcances, né, bastante fortes. O que eu vou então estabelecer não é prescrição, não estou dizendo que é uma lista. Eu ainda penso que a fertilidade do conhecimento da física está em determinadas poucas teorias, muito densas, muito amplas e quase universais, com índice de aplicação em escalas, né, apreciáveis. Eu estou falando para a maioria que estuda física, mas isso não tem nada a ver de a gente negar, por exemplo, a biologia, vem na outra, né? Tá aí já, a zoologia, a botânica, a genética. Eu não fiz uma tabela, não tenho paciência para isso. Né? A ciência moderna começa um pouquinho antes disso, Galileu e Copérnico, marco do século XVI, né? Mas o paper ainda discutido como um dos de maior impacto até hoje é o livro do Newton, não é? O princípio, não é? O livro de ótica também é de alto impacto. Isso aqui é extraordinário. Mas veja a limitação, né? O Lavoisier acreditava no calórico, visão substancialista, não tinha noção de energia, não dava abstração ainda, não é? Depois isso aqui já foi discutido com o trabalho da Evelyn e muitos outros. Então aqui já tem alguma coisa como equivalente mecânico e elétrico, o calor, não é? E o Helmholtz, que era médico, fez uma generalização maior para a acepção de energia. Aqui mais ainda, né? Esse impacto forte. E isso aqui, biologia é muito mais recente do que a zoologia, a botânica, a paleontologia. Então essa síntese é darwiniana, não é criacionista, não é de religião. Essa é de ciência, e é testada, e é questionada, e outros que contribuíram. Isso aqui é um avanço, uma reformulação, não é? Os trabalhos de Newton, principalmente, que prossegue, e aquela prossegue também nas suas limitações. Isso aqui, similarmente, mais ou menos na mesma época. E depois, saltando um pouco para os tempos atuais, isso, Wigner trabalhou isso, tem um livro de divulgação muito bonito, vocês devem ter visto, muitos de vocês, Cibernética e Sociedade, é de 1949, é quase que uma obra-prima. E ele dá os princípios básicos para máquinas que sejam mais organizadoras do que aquecedoras, que são os futuros computadores. Von Neumann é um matemático e lógico húngaro, né? Escola húngara de matemática, também começou a arquitetura das máquinas. Depois, isso é incrível, né? O Tim Berners-Lee
é um físico britânico que mora no MIT, mora em Boston, e tem uma idade ainda relativamente jovem, tem 65 anos, é acessível, vocês podem até escrever para ele, é tudo criptografado, né, mas de repente ele responde. Quando eu estava falando em meios de divulgação, Tim Berners-Lee é um sujeito reconhecido no mundo inteiro, ele é o mentor e o administrador da www, a grande web, né? E ele está com outras pessoas, talvez muito decepcionado com o que ele inventou junto a uma equipe, né? Para tirar dados do CERN. Spin-off, todo mundo sabe aí, né? É algo que não se esperava e aconteceu. Ele tinha muitos dados e precisava mandar esses dados para vários países europeus e para o Nordeste americano, sobretudo a região de Harvard, MIT, ali, né, do Massachusetts. Então começou com o primeiro browser, daí nasceu a web, a internet, que é hardware, né? Então, o Tim Berners-Lee, ele faz TED. Tudo bem com TED? TED Menezes faz TED. Technology, Entertainment, Design. São falas breves, impressionadas mesmo pelo tempo, a pessoa tem que dar uma mensagem, um recado. Vocês acham isso, falas dele. Depois tem isso aqui. Ah, não, mas isso aí só na pós-graduação de física. Não. Existem materiais já disponíveis, dá para discutir isso. Inclusive, mapas, né, dos nuclídeos, que saíram há muito tempo em revistas de ensino, e a gente pode trabalhar isso com os alunos do ensino médio. Se eu não pus autores, o professor que coloca tudo também, aí dá muita bandeja, né? Então, se quem quiser ver quem é que está mexendo com isso aqui, principalmente essa história do grafeno, só rindo, né? Mas é impressionante o potencial do grafeno, e nós temos mais de 90% de reserva. Desculpa. Pelo menos levantada de nióbio que tem na Terra. Por isso que tem tanta gente interessada aí em fazer até colher de nióbio, né? Só rindo. Tá bem? Isso também é da hora, já faz bastante tempo. Deriva também de investigações no campo da física. Feynman é um dos pioneiros. E supercordas estão na moda, continuam, avançam, muitas dimensões, controvérsias também. Isso aqui é espetacular desde, não é? Essa turma, lembrando que Crick era físico, não é biólogo. Não é porque para conseguir o espalhamento dos materiais biológicos da tripla hélice, precisava conhecer muito desde difração de raio-x e similares, né? Era o Crick que comandava. E o Watson era o biólogo brilhante, meio atrapalhado, espatafúrdio até hoje, né? Pauli, vocês conhecem. Isso sem comentários, redes que atingem bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. O VAP parece que vai ultrapassar tudo. Não precisa escrever, né? Basta teclar um pouquinho com aqueles memes, enfim. Isso aqui. Desastres não só aqui. Não é? Então acho que tem aí, mesmo revistas de divulgação, os maiores desastres naturais de todos os tempos. Porque má notícia vende, né? Boa notícia não interessa. Mas de qualquer forma, os recentes incêndios na Austrália, ninguém foi lá colocar esses incêndios, né? Por interesse ou por maldade, enfim. A natureza é forte. Bom, é claro que o aporte fundamental das pesquisas das ciências mais maduras, ou na acepção kuhniana, ciências paradigmáticas, ciências hard science, ciências duras é um termo pesado, mas enfim, não é?
Por quê? Porque as ciências que ele estudou nos anos 60, final dos anos 50, antes de publicar o livro, a estrutura, elas tinham muito divisão entre as interpretações do conhecimento. Né? Então ele chamou de pré-paradigmáticas, soft science. Mas nenhum demérito, né? Estabeleceu uma diferença. Okay? Então, precisamos da matemática, isso vem. Newton também foi um grande matemático, eu fiz um crime aqui, lógico que Leibniz devia estar aqui também. Né? Gente que trabalhou com lógica, enfim, até décadas mais recentes, como Gödel. Pode falar quem. Pode falar a hora que quiserem, né? Esqueci de dar esse aberto. MTN, TCN. Matemática e tecnologia, né? Maravilhas da... Eu não escrevo maravilhas da física porque aí também é apelar, né? Mas das matemáticas... Vocês sabem que o Euler resolveu o problema das 7 pontes daquela cidade que chama Königsberg, né? As 7 pontes entre 2 ilhas. E ele demonstrou num problema muito simples que era impossível. A população queria saber se era possível passar de uma ilha para outra usando as 7 pontes, usando todas as pontes sem repetir. Né? E ele mostrou que era impossível. Às vezes o conhecimento, uma negação gera outro conhecimento. Ele fez um desenho, isso é fácil, vocês conseguem na rede. Hoje está fácil, antes tinha aqui na biblioteca. Né? Ele pegou um ponto aqui, outro ponto aqui, as 2 pontes. Um ponto aqui, outro ponto aqui, a entrada da primeira ponte, que é só uma vez, e a saída da última ponte, que é só uma vez. Né? Não entrou. Né? Uma coisa. Ele fez esses 4 pontos. E aí ele fez 7 desenhos entre os 4 pontos. Ele inventou a teoria dos grafos com esse esqueminha que ele fez. A teoria dos grafos resolve o problema do carteiro, até problemas da internet hoje, né, de uma maneira magistral, simples. E partiu de uma negativa, né, da solução de um problema. Bom, Gauss é demais também com certos achados. Bom, aqui nós, de uma certa forma, negligenciamos as invenções. Isso não é só dos engenheiros, é nosso também. Ora, será que a internet é a invenção mais forte? Eu penso que não, é o fogo. O homem, quando dominou o fogo, até para digerir um bom pedaço de carne, grelhada ou queimada pelo menos, a crua devia dar, né? Comer carne crua com fome, né? Aí dá ânimo, disposição, vigor para poder fazer outras investidas e pensar. Né? Os instrumentos básicos sempre estão na lista, as ferramentas. Né? A roda nem se fala, a escrita, olha aqui já a abstração. Não é só pedra lascada. Os números são considerados das maiores invenções que foram criados. Né? O estribo, por que eu pus aspas no estribo? Porque peças de metal em circunferência já eram conhecidas desde o Egito, né? Sobretudo para fazer anéis e balangandãs, pulseiras, ou até de antes do Egito, provavelmente 3.000 anos mais antes de Cristo. O estribo é pelo menos, sei lá, há dúvida se é do século 8 ou 10 ou 12, mas na hora que você coloca, além de uma pele de animal em cima do lombo de um cavalo, e coloca os 2 estribos e passa a barrigueira, o mundo mudou. Não é? Com a cavalaria, esses filmes que a cavalaria tá na frente galopando na era romana, isso é mentira, porque não tinha jeito. A cavalaria ia atrás para pegar os feridos e para levar os víveres, enfim. Não é? Então, com isso, o cavalo passou a ser estudado cientificamente pelos cirurgiões da época, que eram barbeiros, né?
O médico nunca põe a mão na massa, não é? Então veja, com uma simples peça, se os cavalos foram muito estudados, a anatomia do ser humano passou a ser mais bem conhecida. A partir daí ajudou muito a medicina. A prensa nem se fala, por conta da imprensa, e máquinas térmicas, elétricas, nucleares, fármacos, vidro, vacinas, etc. Agora, nós também não somos nada, um monte de nada. Existe uma série de invenções que foram feitas aqui, em outros países mais isolados, sobretudo a Rússia e países vizinhos, lá pela geladeira, e aqui por conta da colonização e do atraso. O brasileiro já inventou a guitarra? Já. Quem conhece o Dodô e o Osmar? Dupla. O pau elétrico. Quem inventou o pau elétrico? Foi o Osmar, acho que foi o pai, né? Ou com os filhos, tudo. Na época, foi antes do Fender, que é como a história do Santos Dumont e os irmãos lá americanos, né? A guitarra Fender é matriz para qualquer guitarra. Mas, ao que tudo indica, foram os brasileiros que anteciparam. Só que não patentearam. O Brasil nunca tem muita chegada nessas coisas, né? Então, o orelhão é brasileiro. Eu não sabia disso, eu descobri há pouco tempo. Eu consulto algumas fontes, né? O rádio foi demonstrado em São Paulo, antes do Marconi. Foi demonstrado na cidade de São Paulo. A radiografia, a biografia, nós sabemos, né? A fotografia era parece que é um sujeito que nasceu na França, mas viveu aqui, de repente fez, mas levou para lá, uma confusão danada, né? Então, existe hoje, ó, veja, esse é um site de divulgação do consumidor moderno. Invenções Brasil por brasileiros. Por quê? Né? O avião e o relógio do pulso são dos Santos Dumont. Ora, os irmãos Wright fizeram lá o deles, mas parece que o deles não voou, né? Por que o relógio de pulso é uma invenção do Santos Dumont? Ele não era relojoeiro. O que ele fez? Ele foi lá para o Cartier. Santos Dumont era rico pra dedéu. O pai dele já deu dinheiro para ele quando jovenzinho, falou: menino, pequeno, Le Petit, né, da família, você não precisa trabalhar. E ele trabalhou e fez o que fez, né? Então, ele tinha relógio de pulso. Imagina o trabalho. Relógio de bolso, aliás. Imagina o trabalho. Aí ele foi lá para o Cartier e falou: faz um relógio para mim de pulso. O Cartier fez o relógio, mas quem teve a ideia é quem inventou, não é? Porque ele também tinha oficina mecânica e tudo mais. O Galileu não inventou o telescópio, porque ele veio da Holanda e as pessoas ficavam brincando, não é? Ele pegou o telescópio e começou a olhar para os planetas. Esse é um gesto de mudança significativo. Então é um tipo de invenção também. Porque ele já sabia que havia satélites, né, de planetas. Então o geocentrismo era mais uma vez, havia evidências para confirmar. Então essas coisas, não assim, nessa ordem, coisas não, esses avanços, né, essas dificuldades. É claro que o estribo ajudou o quê? A cavalaria na frente mata muito mais gente. Não estou defendendo o belicismo aqui, né, mas foi isso que aconteceu. Os cavalos passaram para frente. E tudo que é muito elétrico, e mesmo remédio, às vezes o remédio faz mais mal do que bem, né? Então, penso que nós podemos nos apropriar desses, né, dessas conquistas e sem ficar endeusando, valorizando os avanços. E como dizem os engenheiros, cada problema resolvido é uma solução que gera novos problemas, senão a fila não anda, não tem muita graça. Todo mundo desemprega. 45 minutos. Vocês estão muito quietos, né? Tem alguma pergunta, alguma crítica, alguma ponderação, à vontade. Então, o que eu procurei fazer é mostrar que também
primeiro, astronomia é a arte, é o segmento da ciência, não pode ser mais arte, né? Segmento da ciência, é um segmento, uma seção de ciência, que tem a ver com a física, que talvez seja a única área que dá valor para os amadores. Astrônomo amador pode. Florianópolis tem um senhor, Manezinho, o nome dele é até seu Zezinho, e ele é reconhecido como um astrônomo amador e ele aponta, ele usa o dedo. E ele conhece muita coisa, muita movimentação do céu. Mas de vez em quando aparece isso aqui, ó. Tem um amador que não é bem... Ele conhece a teoria dos grafos, por exemplo, esse cara. A questão era... Quem lê um pouco de grafo sabe das cores, das colorações. Então, qual é o mínimo, a mesma distância, ou a distância 1, que um grafo pode ter vizinhanças? E era 4 cores, e ele mostrou que não, que são 5 cores. Pelo menos 5 cores são necessárias para fechar. Isso é uma linguagem abstrata dos grafos, mas não é tão difícil assim. Essa questão estava aberta há 60 anos. Tem o mínimo e o máximo, acho que é 5 e 7. Ele é amador. Então não é só da astronomia. Esse caso foi da matemática e é um problema aceito pela comunidade universal. Agora, para o outro lado, quer dizer, pessoas não necessariamente só especialistas têm contribuições. Essa é a revista Kinesc, Química Nova na escola, antes da física na escola. Eles fundaram a revista. Nós tínhamos a revista, temos a revista de ensino de física, agora brasileira há muito tempo, mas não tínhamos, passou a ser um encarte depois da revista. Aqui eles estão discutindo, mas o álcool é assim tão ecológico? Os biocombustíveis são tão assim, né, bonzinhos, sem fazendo um pouco de sarcasmo. Ou seja, também tem problemas com o meio ambiente, enfim. Né? Então, da Sociedade Brasileira de Química, isso aqui, se vocês quiserem olhar, vale a pena. Isso aqui é uma pouca vergonha antiga. A escravidão, uma das vergonhas da humanidade é a escravidão. Ter maculado a população africana durante séculos. E a cana-de-açúcar no Caribe e no Brasil são atores protagonistas dessa história, porque o colonialista, o branco, não ia para o canavial, né? Era o escravo. Isso gerou um adensado de capital para senhores que já sabiam do que se tratava. De repente Londres tinha bolsa, tinha banco e tudo mais, então muito dinheiro. O açúcar abasteceu milionários europeus que tinham interesses aqui nas colônias, enfim. E também pessoas que foram patrocinadores do Brasil e, sobretudo, a Jamaica é um negócio impressionante. A história do açúcar e da escravidão, enfim, por aí vai, né? Então, até agora há pouco, quem já leu aí, quem é mais da época dos anos 70, 80, escreveram um livro nos Estados Unidos, Sugar Blood, né? Descascando o açúcar para tudo quanto é lado. Por acaso, na época, Cuba e o Brasil eram os grandes exportadores de açúcar, né? Só para a Europa consumir menos e piorar mais a nossa economia. Porque aquilo não era provas, era uma série de interesses. Mas virando do avesso, as empresas do açúcar hoje, esse é um jornal que vale a pena olhar, é o País, e tem em português, todo dia tem, assim como tem o da BBC, o britânico, né? Aí eles estão falando que a indústria de açúcar agora opera do outro lado, que só faz o bem, né? Tenta
não manipular, mas de uma certa forma convencer que o açúcar não faz mal. Parece piada. Eu não estou dizendo aqui que faz bem ou mal. O sal, muito provavelmente, está confirmado, né? Que o cigarro faz mal, isso é uma confirmação escandalosa. Eu fumei por mais de 40 anos. Então quem fuma aí pense que, de fato, a correlação com problemas do pulmão é muito forte, né? Isso aqui não é medicina, mas enfim, a gente tem direito como pessoas querendo ser saudáveis. Agora há pouco tempo apareceu um possível órgão. Veja, a anatomia ainda não é completa. A questão é se o interstício é órgão. Eu não sei o que é interstício. Parece que é um campo intermediário entre a pele e os órgãos, sei lá, um material meio viscoso. Está espalhado na área de todo o nosso corpo. Eu não ia saber essas coisas. Eu soube nessa edição do El País. Mas tem gente já defendendo que tem mais um órgão espalhado pelo corpo todo. Veja como sabemos pouco, não é? Mas a turma vai lá e começa a questionar e de repente confirma, né? Ou não confirma. Isso aqui, alguns de vocês devem ter recebido esse Ercivil 360, é uma coisa quase que 3D, né? Quase que salta da tela. E eu já mosqueei isso aí, olhando vocês de cima, né? Vitória, tudo é impressionante. Você sai de um país, vai para outro e desce, focando. Daqui uns dias vai dar para ver. Tem uns que dá para ver carro com placa já, né? Acho que é para vigilância, né? Para perseguir alguém, né? Para mandar um notícia. Vai saber, né? E vão entrar dentro de nossas casas para ver o que tem, que livro que lemos, né? Enfim, mas isso são ou não são produtos tecnocientíficos? Pessoas trabalhando muito nisso. Falando em trabalhar isso, a área que tem mais procura agora por emprego é a área de TI, tecnologia de informação. Quase não há desemprego. Tem muitas vagas sobrando. Agora também, uma triste notícia é que há doutores em matemática e em física que não conseguem trabalho. É uma pena. A gente escolhia. Não tem. A pessoa fica fazendo pós-doutorado, isso, aquilo, já passa 35 anos, não consegue, não tem concurso, ou a concorrência é tão grande, né? É estranho, né? Na área de TI, quem mexe com computação, né? Precisa saber um pouco de Arduino, já pode, né, concorrer a alguma coisa. Então vamos lá. O que nós podemos exercitar? Pensando alto, né? Do ponto de vista metodológico e do ponto de vista epistemológico, os conceitos codificadores ficam mais perto daquelas, né, daquelas leis, daqueles princípios e daqueles achados, grandes ideias que eu projetei aqui, e há bastante outras. Não muitas, não são muitas, assim, quantitativamente. É claro que é possível articular com isto, mais complexo. Cognição é mais complexo. Essa história de, tem ressonância magnética, vamos pegar quem sabe resolver bem problemas. Há pessoas que sabem resolver problemas de uma maneira incrível, por atalho, inclusive, não usa nem formalismo, né? Mas parece piada, o resultado não leva a nada. Que aí o pessoal mapeia o que ele ou ela está exercitando na sinapse. Mas isso não é transferível. Você tem ideia dessas coisas. Ou seja, as ciências da cognição parecem que tem uma dívida ainda em relação a muitos avanços. E aí seria não a salvação total da lavoura, mas ia salvar bem, né? É claro que isso aqui eu não vou discutir, a questão do momento, é universal. Tem até uma pirralha sueca aí fazendo um sucesso danado, né, pelo mundo afora. Isso é muito bom, né?
E a gente tem que delimitar as escalas. Eu sou por uma articulação grande entre poucos professores e muitos que acompanham. Não precisa ser alunos, não é? Posso pular? São outras, vocês vão ter acesso a isso, né? São outras fontes. A questão da Amazônia do ano passado continua sendo amplamente debatida. Eu insisto que há desastres naturais, porque senão fica só essa história de... Tem gente que, por questões ecológicas, só fica achando que é a ação do homem, ou de ciência e tecnologia, enfim, não é. Né? Santa Catarina mesmo tem um microclima, às vezes, os ciclones, é complicado. Desastres, tem doutorado em desastres. E esse aqui agora, hein? Quem passou em Guarulhos ontem, nunca vi tanto mascarado e mascarado num lugar só. É precaução. O aeroporto de Guarulhos é gigante como qualquer aeroporto americano, europeu, uma coisa incrível. E lá tem voos internacionais. Eu fui lá olhar chegadas, tinha voo da China ou por ali, porque aí o perigo maior é paranoia, né? A gente fica mesmo... Não é coisa pra isso. Agora, o extraordinário, eu não tinha nem ideia, vocês têm ideia disso? Aí os pesquisadores aproveitam e pegam o microfone. Né? Ao que tudo indica, estimativa, hein, moçada? Eles estimam que existe uma tal virosfera, que esses seres, que não se sabe até hoje se são vivos ou não vivos, se são estruturas cristalinas, e que aquilo, né? Veja como a ciência não avança em tudo. Tem 1 milhão por aí rindo de nós todos e de outros seres vivos, como os macaquinhos, né? E tantos outros. E se conhece apenas 3 mil. Eu li esses dias, fonte de pesquisadores. Né? Tinha ideia disso. Então, esse aqui parece que não é tão bravo assim. Né? Isso é natural, ambiental. Tem gente criticando que é alguma migração que deu por desequilíbrio ambiental. Me ajudem aqui agora. Está confirmado que o óleo chegou aqui na costa? Meu fundo é branco, vocês não enxergam, né? Ó, problemático, enfim, problematização. O óleo na costa do Espírito Santo. Ele chegou aqui mesmo, que houve uma discussão e de repente sumiu. Chegou ou era uma outra mancha? Porque em Abrolhos chegou, né? Que não é muito longe. E é muito grave. Por quê? E sumiu a mancha? Tiraram a mancha, foram lá pegar com a mão, como acontece em outros estados? Eu também não tive mais dados, eu não vou ficar chutando aí. Isso tem a ver com a nossa praia. Então eu estou sugerindo aí alguns grupos que vocês podem consultar, um grupo da UAB. Eu não trabalhei com Complex, trabalhei com outro grupo na UAB, mas eles mexem com complexidade. Isso aí são fontes também, não precisam anotar, né? Muita gente aqui deve conhecer o Salman Khan, um matemático, tem uma plataforma livre, gratuita, e tem convênio com o MEC já há algum tempo, e ele faz da matemática conexões multidisciplinares. Ele faz esboços, gráficos, assim, enfim, quem quiser olhar isso. Isto, quero que vocês pensem nisso, né? Porque sempre prevalece as más notícias. Porque má notícia vem de cara pálida. O ser humano, acho que lê a coisa, mas antes eles do que nós lá que estão se afogando ou se queimando tudo. Talvez seja isso mesmo, né? Com os outros. Mas não precisava ser tanto assim, né? De qualquer forma,
A rede e as más notícias, mas a rede privada é sempre melhor. Estou falando dos IDEBs, ou do Enem. Tá? Por que não aparecem os melhores resultados dos institutos federais no Enem? E o índice mais alto, pouco noticiado, que foi o de 2018. 2019 saiu esses dias, né? Já saiu, acho. Mas deu controvérsia. O maior resultado do Enem foi desse estado, né? De 2018. Mas saiu um pouco manchado. Em 2016, o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, escreveu: onde estão os resultados do Enem, em 2017, do Enem dos institutos federais, e dos antigos Cefet e tudo mais? Estavam meio escondidos, aí foi aparecendo. Né? Então, esse papo, que alguém fica dizendo aí que a escola particular é que tem os índices do Enem mais altos, segurem. Não. É escola pública federal e algumas estaduais técnicas também. São os institutos Agora federais. são os colégios militares. Os colégios militares também têm história. Tem notícia. Agora, como eles estão mais, certo, com mais insumos e mais isso, mais aquilo, e tem alunos bons mesmo. E o ensino é verticalizado e tradicional. Eu já fiz estágio de física no colégio militar. Dá para fazer. Né? Quer dizer, os alunos de física que eu trabalhei, um ou outro, o colégio militar aceitou. E o professor entra na sala, todos os alunos levantam. Eu ia assistir, era bem recebido lá. É um lugar muito bonito de Florianópolis, né? É impressionante. Tem um líder de sala que fala com o professor, tudo, faz as perguntas e a coisa rola. A aula é expositiva, laboratório, mas é um segmento minoritário. Os colégios de aplicação também, são só 17. E esses mal aparecem, os colégios de aplicação das universidades federais. Então divulguem bem isso. Né? Então, finalmente, o Globo continua dando má notícia. E esse aqui, Gazeta Online, escolas federais atingidas por bloqueios de recursos ficam na elite do Enem. Esse já é o Enem, acho que 2019, olha aqui. Não, 2018. Ou seja, tem um ou outro órgão de imprensa já reconhecendo que há muita mentira e papagaiada em relação ao sucesso da escola privada. As escolas particulares de ponta, claro, né? Elas têm alto resultado no Enem, mas a média delas não é muito diferente das públicas estaduais. Não estou falando mal, mas é bom a gente procurar ver se isso também vai. Bom, há resultados bons, já falei, o Ceará tem resultados auspiciosos, por aí vai. Vocês buscam. Todos as PGs são obrigados a publicizar suas teses e dissertações, seus tijolões muitas vezes, infelizmente, 300 páginas. Por que não põe lá a apresentação, então? Que são 30 slides, de repente, muitos professores podem se interessar. Ou bota os dois, né? Ou, claro, não estou negando. O acadêmico prevalece, com o ranço acadêmico. Agora, se você põe a apresentação, ou no caso dos MPs, os produtos vão direto já de uma maneira mais palatável. Tá? Aqui é uma página que eu tenho com os alunos de física, parou desde a Web 1, mas se vocês quiserem olhar, o que a gente fez aqui, e eles fizeram, são módulos de ensino do que não tinha nos livros didáticos. Ciência e tecnologias contemporâneas. Né? O GREF, da física da USP, né, que foi feito por professores também. Conhecem física vivencial? Física vivencial é demais. É demais. Quem não conhece, trata de conhecer. E olha que já tem um bom tempo. Tá? O Centro de Referência do Ensino de Física do IFURG, vocês têm acompanhado, avança cada vez mais. É um número incrível de acesso de professores. Tá? Depois,
Mestrado Nacional, essa é a página que vocês acessam, né? No momento o site lá está reformando. Com relação às controvérsias, eu penso que nós não devemos fugir delas. Isso não tem muito a ver conosco, com os outros professores, a gente pode acompanhar. Agora, essa tem a ver conosco. Essa aqui tem mais a ver com biologia também. E isso aqui tem a ver conosco. É barbaridade. O que tem de guru quântico nesse planeta, vendendo livro e ficando milionário com cura quântica, psicologia quântica, o que mais? Digestão quântica, cocô e xixi quântico, enfim, essa merda toda que está aí e nós não fazemos nada, né? E eles dizem que os cientistas são os tolos, que a psicologia quântica, que o direito quântico, tudo quântico é que é maravilhoso, em qualquer escala, eu estou bem, você está bem, a sua saúde está perfeita, não é? Não é uma barbaridade? E nós ficamos aí no meio desse barulho todo, né? Há uma tese defendida no meu programa, no programa que eu atuo, sobre essas questões, orientação do professor Frederico Firmo Souza Cruz. Tá? Enfim, agora, a fusão nuclear a frio é problemática, é controversa, tem mais de 20 anos e não está resolvida. Não adianta botar a culpa nos químicos que não acharam neutros e coisas assim, né? Atualmente, na Itália, em Israel, no Japão, até no Brasil parece que tem um outro grupo, na Suécia tem grupos insistindo e conseguindo alguma coisa. O pessoal da Itália é mais comercial, não estou dizendo que são igual os gurus quânticos. Eles têm um kit de energia. E eles vendem lá, parece que tem os dois eletrólitos, né? Em geral não é de platina, é do outro elemento, paládio, né? Primo. Enfim, deve ser uma coisa muito cara, mas tem como um ganho de energia extraordinário. Bom, se melhorar isso, se tiver resultado, se você puder ter em casa um kit de energia com, entre aspas, fusão nuclear a frio, ou esquentar só um pouquinho, moçada, é quase a salvação da lavoura. Seria o máximo, o espetacular. Difícil acreditar que a gente chega lá. Essas energias todas em escala iam abrandar muito mais, né? Acompanhe isso. Eu dou uma olhada nisso uma vez por semestre, assim, e há sempre uma discussão. Saiu até na TV fechada da Globo, a TV de jornalismo, né? Globo News, tem Globo Ciência, tecnologia, tudo. Lá saiu um programa que é mais dos 60 minutos americano, que foi buscar o Pons, que foi para a Inglaterra, nos dois que, né, proclamaram a frio e depois foram desmentidos, e meio ridicularizados pelos físicos do MIT, aquela coisa toda. E o programa estimulou essa procura. Bom, quanto tempo a gente já passou? Uma hora, não me fala nada. Deixa eu mudar isso aí, que estou gastando muito. Isso aí tudo vocês sabem, né? Todo mundo sabe. E é bom que saibam, né? Arduino. Isso aqui está em discussão, né? Por radiofrequência, chegar a um ponto que vai ser internet de tudo. Já falamos sobre isso, né? Desemprego, altos índices de risco-benefício, desemprego estrutural. Não lembro. Vou ver meu tempo. Podem falar alguma coisa se quiserem também. 1h09. Vou cobrar mais 30%. Essas são entradas teórico-metodológicas que nós já exercitamos
principalmente eu que trabalho muito próximo das tecnologias digitais. Então, comunidades virtuais, originalmente é da prática, feito por antropólogos, não é? Agora, tiraram da prática, porque aí começou a gozação que não tem teoria, então hoje em dia existem comunidades virtuais. Então, é possível trabalhar e começar a estabelecer mais contato no país e no exterior por esse meio. O conectivismo é de origem no Canadá, principalmente Siemens, mais ou menos 2006, 2007, tem material dele em português, e aí é um pouco, talvez, muito ligante com as possibilidades do conectivismo. Como esse pessoal aí da esfera pedagógica, aí fica mais naquela discussão metodológica e, na minha apreciação, pouco epistemológica, pouco lastro de conhecimento. Porque na educação escolar a gente precisa trabalhar de uma maneira oxigenada os conteúdos, né? Não mortos, não daquele jeito vertical, não enfiando pelo professor querendo que os alunos aprendam na máquina. Então, os cursos massivos nasceram de uma ou outra instituição americana que convidou, abriu lá um espaço para discutir alguma coisa, digamos, sobre robótica. Apareceram centenas, depois milhares de pessoas, até doutores interessados. Então, são os cursos massivos online, né? Massive Online Open Course. Open, mas não tanto open. Tem lugar que, né, deposite aqui, etc. Mas existe um super site chamado Science Culture, acho, que é muito forte. Flexibilidade cognitiva vem da área de saúde, e é Spiro quem é o mentor disso, no início dos anos 90. Trabalhei isso com uma professora de bioquímica, tivemos bons resultados, fizemos um aplicativo, enfim. O Moodle em si é um bom instrumento, a plataforma Moodle. Vocês sabem que o Moodle é do professor Mojiamas, é um australiano, é o doutorado dele, né? E ele largou na rede, nunca se enriqueceu com isso. Aliás, o Tim Berners-Lee nunca ganhou um tostão com a web. Usado, né? Que diferença com o Steve Jobs, que diferença com o Gates e a esposa, que tem aquela fundação, Bill Gates, né? Que são bilionários contumados porque patentearam e, enfim, se beneficiaram. Como há perfis diferentes, mesmo na tecnologia, de ponta assim, né? O que mais? Hoje a gente pode, vocês devem estar sendo chamados para se inscrever em eventos presencialmente ou fazer o trabalho daqui, né? Sentado na sua mesa. Está acontecendo muito no mundo inteiro. E isso é maneira também de a gente fazer uploads dos nossos trabalhos. Quando tiver eventos, colocamos lá. Viu, Evan? Coloca o seu produto aí. Só na Espanha tem um ainda aberto, hein? Evento Edulerni, acho que está aberto, Palma de Maiorca, acho, Vigo vai ter outro. Fiquem espertos. Bom, isso aqui vocês já viram, né? Produtos dos emitores. Já falei. Quem já viu isso, já viu. Por que a pintura rupestre está aqui? Porque a tecnologia permite. Né? Isso é daqueles buracos lá das cavernas da Espanha ou da França. Perfeito. Percebam a arte, como o homem consegue desenhar um animal tão bonito. Né? E isso foi fotografado, lógico, deve ter sido editado, essa coisa toda, não está tão perfeito. Né? Aí, brincadeira à parte, também tem digamos, um trio, só homens, né?
As mulheres não participavam disso e não participaram ao longo de milênios, provavelmente. Falando nisso, o calendário da Fiocruz desse ano tem 12 ilustrações de mulheres negras pesquisadoras. Já viram? Está circulando na rede. Acho que não tem versão impressa. É muito lindo e é muito importante a gente se dar conta disso. Então aqui é uma representação, mas veja como tem aqui o mestre e discípulos, né? Quem é esse aqui que não faz nada ou já fez um monte? É o professor, não é? É o instrutor, é o mestre, no caso desse ofício aqui da arte. Esse aqui é o estudante de pós-graduação, já está fazendo alguma coisa. E esse aqui sentado segurando a cumbuca. É o bolsista do PIBID, o aluno da graduação, aqui por ali, né? Fazemos qualquer negócio, professor, né? Agachado, segurando. Mas não é bem composto isso aí, né? Enfim, sem gozações, mas a escala, né, dos saberes e das carreiras, né? Então, a arte rupestre já diz muita coisa para nós, né? A questão agora é indivíduos, grupos e coletivos, as escalas são grandes, já falei, bilhões de pessoas, e esse cenário, cada época que todo mundo viveu numa época que deve ter dito, que interessante a nossa época, né? Então, hoje temos essa escala aí, né? Aqui, de novo, os lances da web, essas pessoas que já falam da internet das coisas, né? Os padrões, um monte de comunicações, e uma diferença, como isso aqui é uma escola que tem compromisso da educação tecnológica, né? Relação educador-educando é diferente do preceptor, do orientador, do supervisor ou do mestre-aprendiz. É diferente. Não é? Esse aqui fala, a escola, não é? Fala para 30 pelo menos, uma classe, há séculos já. Não é? Nos países britânicos, a educação, a alfabetização desde o início do século XIX já era 100% praticamente. Nós demoramos até outro dia para ter isso ali lá. Então, é o empoderamento de educação científica e tecnológica, claro, precisa da língua materna, matemática prioritárias, hoje tem EAD misto, etc. Isso aqui, a escala já começa, claro, no Brasil tudo, estudantes são milhões, é tudo milhão. É 30 milhões, 20, 25 milhões, etc. Agora aqui não. Um mestre, diferente de um professor e aluno. Imaginem que vocês são um bom ferreiro, né? Que mexe com forno, com aqueles folhos, tudo. E a gente está no século 13, 14, 12. Você vai ensinar aquilo para todo mundo? Todo mundo sai fazendo material, fundindo tudo, metal? Nunca. Daí a relação mestre-aprendiz. Daí as guildas, as confrarias. Até hoje na Europa você vê país que tem aqui, começou a sapataria tal, século XII. Barcelona tem isso. Toda assim. Você, mulher que sabe curtir couro, na época já talvez tivesse. A mulher tem alguma chance de ter essas habilidades. Então ela vai ensinar só a filha ou o filho, só o filho adotivo, né? Ou vai chamar, moçada toda, eu vou ensinar para vocês como curtir o couro e fazer sandália e pesponto e tudo mais. Necas, claro, né? Poder. Então, artes tem esse lance. As escolas técnicas foram rompendo com isso. Apesar de ser poucos alunos, porque tinha poucos turnos, máquinas, enfim, né? Então, nós agora temos compromissos com populações. E vocês também, dos institutos federais, têm compromisso com muita gente, muitos estudantes.
além dos 30, 25, 40, às vezes 50 alunos numa sala. Né? Talvez seja por isso que tem um monte de doutor desempregado, tá mais difícil, né? Pois é. Tem mais. Pois é. Eu fui para trás da transparência. Bom, então essas são as escalas e também a história da ciência e tecnologia, vez ou outra, pondera o valor de determinados equipamentos. Por que será que no século XVII bateram mais ou menos juntos o telescópio e o microscópio? Na Europa Ocidental, principalmente, né? Porque foi no século XVII, a busca, né, a ansiedade, enfim, mexer com equipamentos, com metal, vidro, ótica, né? Ou será que isso não ajudou a revolução toda ocorrida nos livros de ótica e nos livros de mecânica, né? Claro que Galileu e Newton usaram o telescópio e o microscópio na mesma época e foi muito bem usado a seguir. Isso eu falo sempre, isso também, se vocês quiserem saber as notícias do INEP, isso são produtos nossos, são a página nossa, vocês podem olhar. Tem alguma coisa de uma disciplina que eu lecionei por uns bons 12 anos. E tem um e-book livre, gratuito, vocês podem olhar, que eu fiz no final de 2015, se quiserem, né? Tem pistas aí para trabalhar a plataforma freiriana junto a outras frentes. Bom, aí vai um a Zé Ramalho, né? As pessoas querem aprender. Elas têm uma espécie de fascinação do conhecimento. Mas há contradições. O povo foge da ignorância, apesar de viver completo. E nós temos que quebrar isso. O problema não é deles, a obrigação não é deles, é nossa. Se um artista brasileiro sensível escreve um negócio desse, uma música que chama Admirável Gado Novo, não é? Já faz tempo. Passou até na Rede Globo. Mas olha só, apesar de viver tão perto dela, como é que as pessoas, os filhos das classes mais oprimidas vão ter meios para entender um pouco mais bem o óleo, o pó preto, e, enfim, toda uma problemática local e essas coisas mundiais, né? É fugir da ignorância, é sair desse, né, refém do que o outro contou e tudo mais. Então, olha como é a ilustração hoje de ciência. A mim parece até um pouco exagerado, né? Mas é isso que aparece, podem olhar. Aí é a nossa formação, né? A gente não quer só dinheiro, combinado? Não é esse o problema, né? Tem um monte de outras possibilidades. E o EAD cresce muito, também não precisa exagerar. Os cursos de pedagogia, de 2 anos para cá, salvo engano meu, tem mais matrículas em EAD, claro, praticamente 100% de escolas particulares ou privadas, né, do que presencial. Que solução, né? Então, não é por aí também que a gente vai resolver todos os problemas. Tem crescimento constante e a prioridade nossa, eu penso que deve ser as instituições públicas, que tem mais controle, mais polos, mais laboratório, mais presencial, enfim. Né? No caso da física, temos aumentado bastante o número de vagas, o contingente matriculado e egressos, também com apoio do semipresencial. Né? Mas as pessoas que não vão todo dia à escola têm esse lance, né, da frustração, do abandono. Enfim, a gente precisa considerar esses pontos.
Um abraço a vocês todos, falei muito, me deixaram sozinho, não vou cobrar mais. Ok? É um prazer estar aqui, podemos conversar como quiserem. Eu tenho muitas saudades da Marta, está ali também, e a vida segue a fila. Obrigado.